todo mundo que está assistindo, Dom Davi ele foi o bispo mais longevo, né, da Diocese de Santos. Santos completou 100 anos, a Diocese completou 100 anos de fundação no ano passado, né? Uma diocese de 100 anos. E quem foi bispo durante quase 34 anos foi o Dom Davi Picão. Foi bispo do final de 66 ali, dezembro de 66, até o ano 2000, né? E daí em diante quem assumiu foi o bispo Dom Jaci. Dom Davi ele foi o bispo mais longevo, ele foi um bispo muito expressivo, muito atuante no estado de São Paulo. Ele chegou a ocupar cargos de destaque na CNBB, no setor da comunicação, no setor da educação. Ele era o bispo referência do apostolado do mar, então, no continente todo, né? Era ele que respondia por esse setor da igreja que atendia as pessoas do litoral, né? Ele foi presidente da CNBB no estado de São Paulo, então ele que respondia ali pela CNBB em determinado período, pelo estado de São Paulo. E ele era um dos bispos mais consultados da CNBB quando o assunto era direito canônico. Ele era muito referência com relação a documentos, né? Enfim, ele foi um bispo que a importância dele extrapola Santos, extrapola a Baixada Santista, até porque a Diocese de Santos, durante muito tempo, ela abrangeu ali do Vale do Ribeira até o litoral norte, né? Então pegava todo o litoral de São Paulo e as cidades de serra, né? Mas o que ficou tanto esquecido, e o meu livro ele resgata, não é uma biografia, mas o Dom Davi ele é o personagem protagonista dessa minha pesquisa, foi que o Dom Davi, além de tudo, ele foi um bispo dentre os mais perseguidos, né, pela ditadura militar. Quando eu estava na graduação, fiz História na Unisantos, e naquela crise de TCC, tem que ser um TCC muito bom, uma ideia original, não quero falar sobre Dom Pedro, sobre José Bonifácio, sobre o que todo mundo fala, né? Na Baixada todo mundo quer falar sobre José Bonifácio, né? Principalmente o pessoal da maçonaria, mas deixa pra lá. E aí, mas enfim, eu por uma ligação pessoal com relação à ditadura militar, os documentos do DOPS, eu, né, naquela brincadeira de pesquisar nomes ali no arquivo do Estado de São Paulo, que está tudo disponível online, eu descobri um prontuário do Dom Davi. Era um prontuário que não era qualquer coisa, era um prontuário de 400 páginas, tá? Caramba. Né, só sobre o Dom Davi. E eu fui entendendo que os outros bispos, né, do Estado de São Paulo, eles não tinham um prontuário daquele tamanho, né? Enfim, Dom Paulo Evaristo Arnes tinha, né? Mas Dom Paulo Evaristo Arnes era o Dom Paulo Evaristo Arnes. Mas enfim, o Dom Davi ele era um caso muito específico ali. E eu fui entendendo, fui pesquisando, aí virou tema no meu TCC, levei para o mestrado, e foi mais ou menos essa a trajetória, né? Eu encontrei um personagem muito, muito rico, né? E, enfim, virou livro agora. Ô Ginês, esses arquivos são públicos que você falou, né? São públicos. Onde que estão? O site é o Arquivo do Estado de São Paulo, né? Arquivo Público do Estado de São Paulo. E aí tem os documentos do DOPS, documentos do DOPS São Paulo, do DOPS Santos, enfim, dos diversos setores ali da repressão. E aí do que você viu, qual foi o principal papel do Dom Davi que te chamou a atenção e que te despertou e motivou a escrever esse livro? Olha, a história do Dom Davi é curiosa, né? Porque, assim, o Dom Davi ele foi um personagem grande, igual eu já citei, né? Para o estado de São Paulo, para a Baixada Santista, enfim, né? Para o país como um todo. Mas, assim, ele até hoje ele é visto, né, vamos recomeçar. Dom Davi, na verdade, ele não é unanimidade nem entre direita, nem entre progressistas, nem entre agentes de pastoral. Talvez algumas pessoas ouçam, não vou gostar, nem entre clérigos, né? Por quê? Porque o Dom Davi, ele era uma pessoa muito... Ele foi formado numa época em que a formação religiosa era uma formação muito dura. Era uma formação muito disciplinadora, quase militar, se não pior, né? Dom Davi ele foi dessa formação. Então ele foi um bispo muito
rígido, muito rigoroso, tanto com leigos, tanto com as pessoas, os fiéis, quanto com os religiosos, quanto com os seus subordinados, tá? Então, ele muitas vezes, esse livro, quando ele chega em alguns lugares, que nem em dezembro eu apresentei ele para Marti, e foi muito legal, que foi, né, uma galera que viveu muita coisa que está ali escrita, que conheceu o Dom Davi, teve algum contato, foram alunos da Faculdade de Filosofia de Santos, enfim, né? E eles falaram, Dom Davi progressista, só falta palma na cintura, assim, e tal. Tipo, como é que é isso aí? Pô, tá querendo enrolar a gente, só tua pesquisa não tá com nada. E aí eu tenho que explicar. O que acontece é o seguinte, o Dom Davi, ele foi ordenado bispo muito novo, aos 37 anos, ele era de Ribeirão Preto. Né? Ele foi ordenado em 1960, né? Quando ele é ordenado bispo, é nomeado bispo, ele assume primeiramente uma diocese do interior, que é a diocese de São João da Boa Vista, né? Lá no interior de São Paulo. Em São João da Boa Vista, ali, ele só atuou entre 60 e 63. São João da Boa Vista, para quem não conhece, é uma região com muitos fazendeiros, com muitos latifundiários, né? E na época ali você já tinha uma conturbação política crescente ali, naquele período ali do começo da década de 60, que chegou no ápice em 64, que chegou no golpe, né? Dom Davi, ele fez ali, entre 60 e 63, em São João da Boa Vista, um trabalho com pequenos agricultores, né? Ele se articulou com as Irmãs Ursulinas, com uma congregação de religiosas. Eles passaram a fazer censo socio-religioso e para defender melhores pagamentos para os pequenos agricultores, né? Enfim, fazer um trabalho ali social mesmo. Os fazendeiros ali da região não entenderam isso, interpretaram muito mal, né? E as falas do Dom Davi para a época, para o momento histórico ali, eram falas consideradas radicais mesmo. E ele foi considerado um bispo comunista, ele ganhou fama, ganhou o apelido de Bispo Vermelho, né? A partir daí, ele sai de São João da Boa Vista em 63 e é enviado para Santos. E ele passa a atuar como bispo coadjutor com direito à sucessão, né? Que era bispo em Santos. Chegou em Santos, virou conservador. Não, calma. Então, é complexo. Eu vou chegar lá. Em Santos, ele vira bispo com direito à sucessão, mas quem é bispo em Santos é o Dom Idílio José Soares. Dom Idílio era um bispo que, naquela altura, ao contrário de Dom Davi, ele era um bispo idoso, né? Ele veio de uma geração ainda mais conservadora que o Dom Davi, uma geração de bispos muito conservadora, e ele era bispo de Santos. O que você tinha em Santos ali naquela conjuntura? Você tinha uma cidade com movimento operário muito forte, especialmente no Porto. Você tinha o Partido Comunista muito forte. E qual era a principal oposição aos comunistas no Brasil e no Ocidente? A Igreja Católica, né? Que naquele momento ali, naquele período ali da Guerra Fria, ela se torna ainda mais conservadora. Então, assim, o Dom Idílio, ele era um bispo que ele tinha relação com os militares, né? Ele tinha relação com os militares, e aí assume o Dom Davi, que ele já chega manchado, queimado, né? Lá do interior de São Paulo. Então, quando o Dom Davi sai, o Dom Idílio sai, né? Ele se aposenta em 66, e o Dom Davi assume, ele já assume com um fardo, né? Como um estigma muito grande. Ele já assume quando já é ditadura militar. Isso justifica o número de documentos, né, a vigilância enorme que é colocada em cima dele, né? E quando ele chega numa postura muito expansiva, ele chega falando muito, né? Ele chega reproduzindo muito o que era falado naquele período ali, os papas pontificados muito progressistas ali, do Dom João 23, do Papa João 23 e Papa Paulo VI ali, né? Eles que são os papas ali, os papas conciliares ali naquele período, né? Eles são os papas, foram alguns dos papas mais progressistas, mais avançados da história da Igreja Católica, né? Que discutiram direitos dos trabalhadores e tudo mais, direitos humanos, né? Então Dom Davi ele passa a ser muito vigiado a partir de então e passa a sofrer oposição de determinados padres de Santos, porque Santos tinha um grupo de padres conservadores, né?
muito, muito, muito conservadores. Padres que foram formados em Roma, né? Que, né, eles eram filhos ali do período histórico ali.